Bom, para quem não sabe, me chamo Andrea Maia. Sou uma fotógrafa profissional há 26 anos, 23 deles aqui na Itália, Milão, fotografando pessoas, alimento, lugares, eventos, casamentos. Gente, já rolou bastante coisa atrás da lente. E eu tô aqui no digital com Ver com Clique, para compartilhar com vocês a minha experiência. Trago algo, pelo menos eu tento trazer algo, né, na fotografia que não seja só a técnica, ou se seja técnica vista de um outro ponto de vista. Por quê? Porque todas as pessoas só ensinam técnica em fotografia e a técnica é um terço, um décimo, tá? Do que é a fotografia. A fotografia é muito o olhar fotográfico, é o repertório pessoal, é o imaginário coletivo, é o aspecto identitário, é o ambiente como palco cênico, tá? É realmente ação cênica. A fotografia é muito mais do que isso, muito mais do que um clique. É o aqui e agora, é a transmissão, né, da realidade em bidimensão, né, que fica guardado, uma memória, uma recordação, né, mas depende da qualidade do que tu faz. É isso aí que eu vou falar aqui. Aprender a imaginar, a pensar como um fotógrafo profissional, ou um profissional da fotografia, como eu digo sempre. Tá? Então, na aula de hoje, né, eu digo encontro de hoje, eu gosto muito de encontro, né, chamar de encontro, mas na live de hoje, a live 17, são 17 lives que eu tô passando por aqui, toda segunda-feira, às 15 horas, horário de Brasília. Vamos manter esse horário até ver como é que vai funcionando, né, porque eu sei que tem pessoas que trabalham e conseguem ver depois. Mas eu vou tentar passar para as 19 horas, horário de Brasília. Só que para mim é 11 horas da noite, meia-noite. Então, depois que eu faço aqui a nossa live, eu preciso, assim, ficou tão carregada emotivamente, porque eu gosto de falar de fotografia, eu amo de paixão fotografia, e é a minha vida profissional há 26 anos, como eu falei para vocês. Eu preciso depois de mais ou menos umas 2 horas. Então, se eu faço às 19 horas horário de Brasília, quer dizer que eu vou dormir às 2 horas da manhã. E aí eu acordo outro dia cedo, né? Pra correr atrás da, como eles dizem aqui, né? Do pão. Correr atrás da panhota, como se diz em italiano. Tá bom? Então vamos lá. Tocar essa maravilha que é. Deixa eu colocar aqui. Não, vou colocar aqui. Que é a fotografia. Tá todo mundo pronto? Tá todo mundo pronto? Tá pronta? Tá pronto? Salta a bordo. Porque hoje a gente vai ter uma coisa que é uma das coisas, para mim, ok? A coisa mais importante que um profissional da fotografia tem que ter. Aprender a observar, sem julgamento e sem preconceito. Por que isso é tão importante na fotografia? Porque senão a gente vai fotografar só o que a gente gosta e não o que é mais interessante. Por quê? Porque senão a gente vai fotografar só o que a gente já viu que os outros fotografam e não o que é autêntico. Porque para conhecer e reconhecer o que é o autêntico, tem que aprender a observar. Então, para mim, da minha experiência, é aprender a observar. Observar. Isso muda toda a tua fotografia. Toda a tua fotografia. Conhecer pontos de vista diferentes do mesmo tema principal, do mesmo assunto. Conhecer pontos de vista diferentes. Abandonar certezas. Ah, eu sei que é assim. Não. Aprenda a observar e ver que tem muitos outros pontos de vista para explorar. Então, é muito, muito, muito importante, como eu falei, para mim, é uma das coisas principais de um profissional, é aprender a observar. Dando esse início, vamos lá conquistar o mundo através de uma imagem bem feita? Vamos lá? Deixa eu abrir um parênteses aqui antes de começar. Eu sempre fui muito reticente em mostrar as minhas fotos, tá? O meu trabalho, sempre fui. Por quê? Porque condiciona muito, né? O que as pessoas pensam e o que as pessoas interpretam, né? Através da tua fotografia. Mas eu vou começar a trazer as minhas fotografias para cá.
A segunda coisa que eu não mostrava muito nas minhas fotografias é que tem um hábito dos fotógrafos de falar do próprio trabalho, esquecendo a beleza de outros trabalhos de outras pessoas, não só profissionais, mas também artistas, né? Com quem trabalha com a fotografia a nível profissional. Não necessariamente um profissional da fotografia, mas quem trabalha com a imagem a um nível profissional. E eu resolvi começar a trazer devagarinho as minhas imagens e começar a falar sobre elas, mas de um ponto de vista um pouco inusitado, né? Como resultado das nossas lives e dos temas, tá? Então, eu achei um ponto de vista confortável para mim, porque eu não gosto de falar dos meus trabalhos, é uma coisa que eu não acho ética falar dos próprios trabalhos. Porque daí é como se eu estivesse me vangloriando, né, me exaltando, e isso eu acho, como eles dizem aqui, né, caduta di stile, cai o estilo, né, cai a preciosidade do que tu diz. É bom falar de ti? Não. É bom quando os outros falam de ti, da tua fotografia, eu gosto disso, sabe? Então, tem mais humildade, eu acho muito interessante, principalmente quando tu trabalha com imagem. Então, vamos deixar de papo e vamos começar aqui a live de hoje. Vamos lá, que eu tô mais do que emocionada porque tem uma minha imagem aqui e quando eu fiz ela se abriu muitas coisas para mim, principalmente trabalho de grandes empresas. Vamos lá. Live número 17. Aprenda a observar como um fotógrafo profissional. Antes de mais nada, o que é observar? Qual é a diferença de olhar, de ver e observar? Qual é a diferença de olhar, ver e observar? Tá? Qual é a diferença? Quem sabe? Quem sabe a diferença? Não vão me dizer que é a mesma coisa. Olhar, ver e observar não são sinônimos, gente. Por mais que na linguagem, no modo de falar, podem ser sinônimos para determinadas expressões. Mas a nível fotográfico, tá? A linguagem fotográfica, olhar, ver e observar, são três coisas bem diferentes. Sinônimos de observar: esquadrinhar, guardar, refletir, vigiar, buscar. Eu botei em amarelo o que eu mais gosto de, né? Sinônimos: escrutinar, esmerilhar, esmiuçar, especular, examinar, escogitar, explorar, investigar, perquirir, prescrutar, pesquisar, procurar, vasculhar, pensar, reparar, constatar, verificar, notar e perceber. Sinônimos de observar: escrutinar, explorar, investigar, perscrutar e perceber, tá? Isso é fundamental. Não esqueça. É fundamental. É o pilar de uma fotografia autêntica. É observar, sem preconceitos e sem julgamentos. Sinônimos de olhar: dar sentido ao que eu vejo, é interpretar, tá? Dar sentido ao que eu vejo. Ver, olhar, mirar, fitar, fixar, atentar, contemplar, admirar, apreciar, considerar, assistir, presenciar, testemunhar. Ser testemunha. Olhar. Mas olhar é dar sentido. Sinônimos de ver: enxergar através da visão. Enxergar através da visão. Assistir estando presente, reparar em algo, chegar a uma conclusão. Chegar a uma conclusão é ver. Eu estou vendo um elefante, eu estou vendo um cavalo. Então, ver é identificar, é definir. Enxergar através da visão, reparar em algo. Lembrar, trazendo a memória. Eu falo sempre, a gente pensa através de imagens. Então, ver é trazer a memória, é buscar a memória e entender o que a gente está vendo, tá? Lembrar, trazer a memória, criar ideias na imaginação,
prever alguma coisa, tentar descobrir. Opinião, modo de ver, ter que haver, tá bom? Então, observar como um profissional da fotografia é saber ver, olhar e estar atento a tudo ao mesmo tempo, sem preconceito e sem julgamento. Praticamente é prestar atenção à ação cênica, ao ato do fazer do dia a dia, o que acontece, o que está acontecendo. Uma pessoa lá, eu tô num parque, tá? Vamos imaginar aqui, eu tô num parque. Tô sentada numa cadeira, né? Na praça, num banco da praça. Eu vejo uma pessoa que está lendo um jornal, eu vejo uma senhora que está lendo uma revista para netinha, eu vejo uma moça que está com um recém-nascido no celular, eu vejo um cachorro, né, que está correndo enquanto as crianças estão brincando com ele, eu vejo adolescentes que estão brincando com bolhas de sabão, ó, são ações, observar ações. Eu simplesmente observo e vejo como eles fazem isso, como é que é a ação, como é que são os gestos, qual é a emoção que está sendo transportado, né, naquele jogo, porque no final das contas eu estou num parque da cidade. Então, é prestar atenção ao ato de fazer do dia a dia, como, né, fosse um estilo de vida. É observar, eu não estou com a máquina fotográfica, eu tenho os meus olhos, eu digo sempre, não tem máquina fotográfica melhor do que os olhos. Os olhos são incríveis, com uma capacidade imediata, abre e fecha, e aí tu já registrou. Isso fica registrado na nossa memória, e isso ajuda muito, como eu já falei, a observar sem preconceito e sem julgamentos, tá? Aprenda a associar imagens aos sinônimos. Por exemplo, aqui entra uma sacada, para mim, importantíssima. Redondo. Olha aqui. Redondo é diferente de circular e de círculo. Então, para que serve aprender a observar? Porque eu dou à palavra escrita um sinônimo em imagem. Então, eu associo, tá? A palavra escrita a uma imagem. E aí, quando eu for fotografar, eu sei que o que eu estou falando, no meu tema principal, do que eu vou precisar. Quais são os elementos da cena que eu vou precisar colocar para dar a mensagem, né? Para falar do assunto principal na minha fotografia. Então, se eu aprendo a observar como um fotógrafo profissional, como estilo de vida, eu vou associar as palavras uma imagem. Redondo, circular, círculo. Olha a diferença. Isso são tudo imagens, tá? Vamos ver se vocês estão vendo bem. Acho que sim. Então, sim. Circular. Sinuoso. Isso aqui é sinuoso, ó. Não é curvo, é sinuoso. Sinuoso é diferente de curvo. Roda. Roda. Pode ser, olha aqui, não trouxe uma roda de bicicleta, eu trouxe uma roda de capoeira. Se eu digo uma roda de capoeira aqui na Itália, não dá para entender, as pessoas não vão entender. Então, eu sei que se eu faço uma fotografia para ser vista em um outro país, com outro tipo de linguagem, a minha fotografia ela tem que estar num contexto, né? Ela tem que estar contextualizada de uma forma que deixe forte, que dê força ao meu tema principal. O que eu estou falando quando eu faço essa fotografia? Do qual é o meu tema principal? Eu tenho que trazer os protagonistas. Eu tenho que trazer para dentro da imagem. E é aprendendo a observar o que acontece, né, num parque. Aqui é uma fotografia, tá? Dentro de um parque, rodas de capoeiras, aonde eu posso associar essa imagem, né, que eu vejo no parque depois para criar fotografias e daí ter o tempo necessário para escolher o meu ponto de vista, para trabalhar o meu tema principal de uma forma para mudar os pontos de vista, porque essa imagem que vocês veem aqui é uma imagem que alguém tirou num domingo. É diferente essa imagem, né, tirada de fazer uma fotografia como um profissional, tá? Então, isso são, como eu posso dizer,
pilares, eu já falei, pilares, né, que te dão, assim, a coluna para continuar trilhando, né, na direção de uma fotografia que venda bem e que fale por si só. Porque o nosso objetivo é fazer fotografias que falem por si só. Aprender a associar imagens a texturas. Aprender a associar imagens a texturas. Quando eu digo áspero, olha aqui. Quando eu digo liso, olha aqui. Quando eu digo frisado, olha aqui. Gente, isso aqui é a base da fotografia. É a base, acreditem nisso. É a base. É por onde eu comecei na fotografia profissional de alto nível. É a base. Eu tenho que saber do que eu tô falando. Porque a nível de percepção, o que as outras pessoas, quando virem a minha imagem, vão notar imediatamente é a cor, a textura e a forma. Isso é a primeira leitura que as pessoas têm. Então, eu tenho que aprender a saber se eu estou querendo passar a ideia de liso, de áspero, de rugoso, de frisado, de mole, ó, mole, gelatinoso, fino. E aqui eu trouxe, tá? Isso aqui são pegadinhas, tá bom? Essa aqui, fino, como essa aqui, são da roda de capoeira, tá? São deviações que eu trouxe, né? São pegadinhas para mostrar para vocês que não pode ser algo contextualizado, né, dentro de uma cultura. Não que não possa ser. Não é uma fotografia que fala por si só. É simples. Tá? A mesma coisa aqui. Se eu mostro e eu digo que isso é fino, tá? Ó, cuidados com a barba. É um pente fino, tá? Mas essa imagem não é sinônimo de fino. Como a fotografia acima não é sinônimo de roda, tá? Para vocês entenderem. Duro, um brilhante, tá? É uma das substâncias mais duras da natureza, tá? É o brilhante, o diamante, desculpa. O diamante, tá bom? Tá. Aprender a associar imagens a cor. Gente, cor, textura e forma. Não esqueçam disso, eu vou bater muito, muito nessa tecla. Azul, olha aqui. Esse aqui é o azul celeste. Céu celeste. Aprenda que é um azul celeste. Porque se vocês estiverem fotografando, por exemplo, cosméticos, esmaltes, gente, não dá para errar. Se é um azul celeste, é um azul celeste que vocês têm que entregar. A realidade tem que ser entregue, porque é aquilo que vai ser vendido nos sites, tá? De produtos. É aquilo que vai estar no catálogo. A pessoa quer azul celeste. Se o consumidor compra um azul celeste e chega para ele um azul marinho, não vai mais fotografar, meu amor. É simples, perde cliente. Então é fundamental se entender cores. Azul marinho, azul turquesa. Olha aqui, tá com um pouco de preto, mas essa aqui é a pedrinha turquesa, tá? Azul caraíbico. Olha aqui. Caraíbico. Mar caraíbico, tá? Já ficou o quê? Como imaginário coletivo. Só que se eu venho para a Itália e digo mar caraíbico, ou eu digo azul caraíbico, ele é muito subjetivo. Então, ele é muito difícil de eu fotografar e a outra pessoa entender. Então, eu tenho que ter, e já criaram, né, os padrões das cores que a gente utiliza, mas isso quando a gente já está num nível mais alto de fotografia. Mas se eu quero fazer a fotografia para um negócio de unhas, de quem faz unhas, pedicure e manicure, tá? Então eu posso fazer já assim, entendendo cores, não necessariamente eu tenho que entender, né, de padrões Pantone e entre outros, tá? Basta isso. Mas quanto mais objetivo for, melhor. Então, azul caraíbico é muito subjetivo.
Eu tenho que dizer algo que seja já utilizado e tenha entrado, né, no imaginário coletivo. Se eu falo para um, talvez, mexicano, para ele, azul caraíbico, talvez tenha uma outra percepção, tá bom? Por quê? Porque a geografia do país tem a ver, tá? Assim como a cultura é ligada às cores, mas isso fica para uma outra live, porque tem vários países que os sinônimos de cores são muito poucos. É incrível. A linguagem não tem sinônimos visuais associados, tá? Isso é incrível. Não é o caso do Brasil, né, minha gente? Que é um país maravilhoso, cheio de cores e alegria. Aprender a associar imagens à indicação de você pode dar uma pessoa, de um lugar, como eu acabei, né? De que não tem a possibilidade de ver ou que você está vendo, como por exemplo em uma conversa de telefone. Vou repetir porque eu escrevi mal aqui. Aprender a associar imagens à indicação, tá? A minha construção aqui da frase está errada, tá? O que eu quero dizer com isso? Aprender a descrever um lugar. Como se eu estivesse no telefone, dá para também fazer, chamar um amigo e descrever aonde tu está e depois mandar uma foto. Isso, gente, vocês não têm ideia quanto isso ajuda a fotografar um ambiente. E depois, de consequência, colocar a pessoa dentro, tá? Vocês não têm ideia quanto isso ajuda. Então, conhecendo o ambiente, eu descrevo. Olha aqui. Uma conversa no telefone, como eu falei para vocês. Levantar da cama. Pode ser o quê? A primeira coisa, estou levantando, estou acordando, tá? Olha aqui. Levantar da cama de um jeito e levantar da cama de outro jeito. A gente tá vendo aqui, ó, uma moça jovem, tá? Ela tá se espreguiçando. E aqui eu tô vendo uma pessoa com uma, olha, atividade física na terceira idade. Olha aqui. É perfeito, perfeito, perfeito como imagem, tá? Para passar essa mensagem. Uma pessoa da terceira idade tá levantando da cama e uma pessoa jovem tá levantando da cama, tá? Para vocês entenderem a importância de, né, aprender o ambiente, tá? A importância, né, aprender a contar o ambiente em uma fotografia, tá bom? O futebol. Aqui também. Eles não estão brincando num parque. Olha só, para vocês terem ideia. Não estão brincando num parque. Eles não estão brincando. Olha aqui onde é a brincadeira. E a brincadeira aqui é séria. Eles estão vestidos de camisetas de times. Então, eles estão bem organizados, tá? Isso também conta a história. Fala por si só. Provavelmente é uma escolinha, tá? De futebol. Olha a diferença, tá? Cozinhar o almoço. Olha só, se é um homem, é uma coisa. Se é uma mulher, uma outra. Olha aqui, ele tá cozinhando o almoço. Como é que eu sei que é o almoço? Por causa do dia? Mas se é um homem, olha aqui, gente, ó, o que é o preconceito. Se é um homem, ele tá vestido normalmente, ele tá em casa, ou ele tá de férias, tá? Então, assim, ó, tem vários, como eu digo, né, imagem do repertório pessoal e tem imagem, né, do imaginário coletivo. Então, a gente tem que entender como é que a gente viaja nela, nesse pilar, aprendendo a observar. E através do nosso tema principal, né, que eu já falei. O que eu quero falar? Cozinhar o almoço. Ele tá dentro de uma casa. Ele tá, né, ele não tá com uma divisa com um uniforme de chefe. Então, cozinhar pode ser o almoço, pode ser qualquer outra coisa, tá? Então, tem que aprender a organizar bem o ambiente. Eu digo sempre, o ambiente como palco cênico. Todos os elementos que estão dentro dessa imagem tem que dar a força para contar que ele tá cozinhando o almoço. E ele não conta, tá? Eu peguei essa imagem porque, ó, ela não conta que é um almoço. Ele tá cozinhando algo, mas a gente não sabe. Como essa, por exemplo. Essa imagem conta que é um jogo de futebol. Provavelmente de uma escolinha de futebol, porque eles estão bem organizados. Essa já não conta, não fala por si só. Tomar café da manhã, tá? Almoçar com as amigas, tá? Essa parte aqui desceu.
Esse aqui é tomar o café da manhã. Olha aqui, gente. É difícil tomar o café da manhã, tá? Dessa forma. Então, essa imagem aqui, tá? Ela tá colocada como... Ah, desculpa, café da tarde. Não, tá certo, tá certo. Como café da tarde, tudo bem. Pode ser. Mas um café da manhã já não passa. Por quê? Porque a luz está muito forte, tá? As cores estão muito fortes. A composição é tudo muito carregado. Então, se fosse pela manhã, já não estaria coerente, tá? A manhã requer algo, por mais que eu fotografe de tarde, de noite, não importa. O importante é passar o que acontece. Observando na realidade, eu entendo como é que eu tenho que representar essa imagem novamente, quando eu for fotografar. Então, eu já olho imediatamente, olha, não é coerente, por mais que tenha sido fotografada na parte da manhã. Ó, tomar café da tarde, agora sim, porque é uma luz mais quente, as cores são mais, né, calorosas, né, tá? E olha aqui, tudo chama a atenção para um café da tarde, não um café da manhã. Então, entra no nosso imaginário coletivo a cor, a textura e a forma das coisas que a gente insere, tá? Isso é perceptivo, por isso que é importante aprender a observar como um fotógrafo profissional, como estilo de vida. Almoçar com as amigas, olha aqui. Tá? Almoçar com as amigas. Ele tá servindo, né, saladas, tal, conversando, almoçar com as amigas. Tá bom? Bati muito nessa tecla que é muito importante. Aprender a fazer a descrição de um ambiente, tá? Isso, tá? Aqui era falar de qualquer ambiente, tá? Aqui é de um ambiente fechado, se eu não erro. Aprender a fazer a descrição de um ambiente. Lugar fechado, pequeno, estreito, escuro e sem janelas, única porta. Aí tu já começa a imaginar isso dentro da tua cabeça. Já começa a pensar. E já começa a criar, tá? Uma imagem. Que poderia ser essa aqui, ó. Olha aqui. Lugar fechado, pequeno, estreito, com uma única porta. Tá? Poderia ser aquele. Alvenaria. No subsolo, sem sacada ou jardim, condomínio com um único prédio, lugar fechado muito amplo e sem divisórias, luminoso e grandes, janelas e portas de vidros, lugar aberto, sem paredes, sob o teto de madeira e palha, pequeno e pouco reparado da alta temperatura da estação, tá? São as várias formas, aqui ó, lugar fechado, lugar aberto, lugar fechado e lugar aberto. É fechado, é aberto, é público, é privado, é um jardim, é um parque, é uma casa, é um prédio, é um apartamento, é um subsolo, é uma garagem. O que é? Aprenda. Por quê? Porque é diferente uma imagem num subsolo de uma garagem, por mais que a garagem seja no subsolo. Um apartamento num subsolo é diferente de uma garagem. Por quê? Porque tem dimensões diferentes, tá bom? Porque eu posso criar fotograficamente um apartamento no subsolo? Posso, claro que posso. Mas depende do meu tema principal, depende do que eu quero falar. Depende da cor, textura e forma do que são os elementos que compõem a cena fotográfica. É disso que a gente fala, da cena fotográfica. Então, saia, aprenda a observar, tá? Aprender, conclusão, né? Tá aqui, não vou aqui mostrar. Antes de mostrar a minha fotografia, deixa eu perguntar aqui para vocês. Todo mundo entendeu? Entenderam? Deu para entender hoje a importância de aprender a observar como profissional, aprender a observar sem preconceito. Eu vou falar milhões de vezes, porque isso é um pilar da fotografia profissional. É a partir daí que se cria tudo. Materiais, luz, cor, textura e forma, sempre.
Ali tá café da tarde. Pois é verdade, Marco Polo, tá café da tarde. Porque quando eu olhei, eu disse, isso já é café da tarde. Por quê? Porque não tem uma luz que é muito branca, não tem os elementos que tem, né, do sol que tá entrando, muito com uma luz difusa. Pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser aqui dentro, não importa. Mas aprenda a observar e refazer, né? Que o fotógrafo profissional, o que que ele faz? Ele refaz. Ele sabe refazer o que ele observa. Ele sabe refazer. E as pessoas dizem, gente, eu pensei que fosse dentro de casa. Eu pensei que fosse fora. Eu pensei que fosse... Não. O fotógrafo profissional, ele recria o ambiente. Ele recria a situação. Ele recria a ação cênica, tá? Ele entende de cena. Ele domina o ambiente. Ele sabe dar indicação para as pessoas dentro do ambiente o que elas têm que fazer para que aquilo aconteça e seja natural, seja coerente, seja, como a gente diz, não é legitimato, natural. Agora entrou aqui a outra língua e eu não... Quando eu estou vendo uma cena e eu digo, gente, mas que estranho. Não sei, tem algo estranho. Esse estranho, gente, é porque quem fotografou deixou sujeira, deixou barulho dentro da foto e a pessoa fica mais incomodada com algo estranho que ela nem entende o tema principal e não entende a mensagem, porque ela tem algo estranho e ela não consegue nominar. Por quê? Porque o que chega primeiro na percepção humana, cor, textura e forma. É fundamental associar imagens às palavras. É fundamental, de fundamental importância. Gente, sinônimos, antônimos, substantivos, tem que aprender todos, assim, ter um vocabulário vasto, tá? Porque quanto mais eu aprender as palavras, mais eu vou conseguir criar variações, tá? Variáveis, tá? De imagens. E aí que chega a autenticidade. É aí que chega o meu estilo fotográfico. Gente, aquele fotógrafo, meu Deus, cara, ele faz cada coisa incrível. Pois é. E não é com pós-produção, minha gente. Não é passando dias e dias com a bunda sentada ali achatada. Não é com pós-produção. É dominando a cena fotográfica, tá? É dominando a cena fotográfica. Tá? Vamos lá que eu vou mostrar a minha foto. E eu quero ver o que vocês vão me dizer. Tá? Essa é a minha foto, gente. Eu fiz essa foto depois de ter observado os mercados, depois de ter observado, não sei por quanto tempo, os principais ingredientes utilizados na cozinha. E eu fiz uma amostra, tá? Isso aqui, essa fotografia, ela faz parte de uma amostra. Logo que eu me coloquei no mercado italiano, dentro da fotografia de gastronomia. E essa amostra, gente, ela me trouxe 3 grandes empresas. Uma delas, eu trabalho com ela até hoje. Até hoje. Por quê? Por quê? Porque se eu fui capaz de pegar uma cebola, simples cebola, e transformar essa cebola em algo muito diferente da cebola, o que eu não faço com outros produtos? Foi assim, foi através dessa amostra, tá, que eu fiz, que eu entrei no mercado fotográfico, realmente como profissional, tá? Eu abri o meu estúdio em 2004, essa amostra ela foi feita em 2005. E, como eu falei, peguei grandes empresas já assim de começo. Gente, olha, eu amo fotografar, mas o que eu mais amo é observar como as coisas acontecem. Então, assim, a fotografia, gente, é a conclusão, é o instrumento, é o que vem para concretizar uma ideia que tu já tem, essa imagem na tua cabeça, ela tem que sair dali. E aí, como é que tu faz para ela sair? Fotografando e vendendo, oferecendo o teu trabalho. Essa aí faz parte, são 12 imagens, essa é uma delas, da cebola. Repito, uma pessoa foi ver essa amostra, passaram-se alguns meses, do tipo, eu fiz a amostra em abril,
E ela me chamou, ela não me conhecia, ela entrou em contato comigo porque também saiu em uma revista, em algumas revistas aqui na Itália, porque foi um grande auê essa mostra, e me chamaram para decorar com essas imagens um grande evento de uma empresa, tá? Isso aí, foi aí que começou a acontecer tudo com as grandes empresas. Então, eu já me coloquei num nível diferente. Eu já entrei no mercado dizendo, olha, eu vejo desse jeito uma cebola, tá? Por isso que eu insisto, cor, textura e forma. Observar sem preconceito e sem julgamento, tá? Observar, 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 tá? Espero que vocês tenham gostado. Tem alguma pergunta? Tô aqui à disposição. Bom, eu gosto de comer, né? Já deu para notar. Eu adoro comer, eu adoro o alimento como cultura, adoro o alimento como gosto, como prazer, é muito bom, é muito bom. Então, assim, ter não só cebola, mas eu posso trazer aqui outras imagens, né, com o tempo, mostrando, quando for coerente com o tema que a gente for tratar nas lives, eu vou começar a trazer outras imagens para vocês começarem a ver, tá? Mas eu já falei, desde o início, eu vou falar do meu trabalho, ele dentro de um contexto, tá? Dentro da live que possa ser útil para vocês. Porque é uma coisa assim que eu não gosto, eu me sinto desconfortável falando de trabalho, porque, como eu já falei, eu não tenho vaidade, eu não gosto disso. Eu gosto de dizer que a fotografia é muito democrática, ela nos coloca todos no mesmo lugar. Ou seja, depende da cabeça, depende do que tu imaginou, que tu fantasiou, depende qual é o ambiente que tu te expôs. Eu vou num barzinho, eu entro no barzinho, eu fico olhando as pessoas, eu vejo as pessoas quando elas estão tomando uma cerveja, quando elas estão tomando um vinho, quando elas estão só comendo amendoim, como é que elas abrem um amendoim, ou quando estão comendo ovo, ou como é que elas tiram o caroço da boca quando elas comem uma oliva. Tudo isso é repertório pessoal. Tudo isso é observar, é estar ali, tá? Isso é fotografia. Eu disse, gente, olha aquilo, uma fotografia maravilhosa. E não necessariamente eu tenho que estar com a máquina fotográfica, tá bom? Eu vou melhorar essas nossas lives, eu vou trazer mais coisas, vou trazer mais curiosidades também, tá? Espero que tenha sido útil. Se tiver alguma pergunta, é a hora, é agora. Ou nunca mais. A iluminação foi feita natural ou foi artificial? Parece bem natural do jeito que foi. Eu já comecei bem de leve a enxergar fotografias em momentos do dia a dia. Então, deixa eu falar aqui do Rafael. Deixa eu colocar aqui a cebola. Então, não, ela não foi. Ela foi. Eu fiz vários testes. Dentro do estúdio, de manhã. No período de fevereiro, março e abril, 3 meses eu tinha, tá? Aonde eu comecei a observar o ano anterior, que na primavera começava a surgir um raio de luz. E ele entrava de uma janela, esse raio de luz. Então eu olhava assim, eu ficava, porque a gente chama, né, de luz divina. Eu disse, gente, eu tenho que fotografar algo ali. E eu coloquei a mesa, né, para fotografar exatamente onde estava aquele raio. Só que o raio se move, né? O raio se move. E ele mudava, então mudando, né? Ele começou a me mostrar vários detalhes da cebola que eu não tinha visto. Era através, né, desse raio, assim, que batia. Só que essa imagem, ela foi feita com um spot luz contínua, com a cor dela de luz, né, diária, diurna, tá? Mas é um spot com luz contínua artificial que imita aquele raio que entrava, assim, cortando tudo. Maravilhoso, maravilhoso. E ele colocava, né, no escuro tudo o resto. Tá, Rafael? Então, respondendo a tua pergunta, eu utilizei a luz artificial, mas para imitar a luz do raio. Mas esse raio, ele me mostrou o jeito que eu deveria fotografar a cebola. E era desse jeito,
tá? Porque tem outro detalhe aqui que eu vou contar. Eu consegui tirar devagarinho, né? Abrir assim a casca da cebola, porque com o sol esquentava e ela se enrolava. Então, foi o sol que fez eu ver isso. Eu tirava assim devagarinho, como começava a esquentar e secar a cebola, a casca da cebola, ela se enrolava sozinha. Aí eu disse, gente! E aí foi uma loucura, uma explosão de cores. Foi maravilhoso fotografar, porque eu fiz foto amarela, branca e vermelha, né? As cores da cebola. Então, assim, foi através do raio, observando o que ele me dava, como ele se modificava, e eu deixava a cebola sempre no mesmo lugar, né? Eu observei ela por vários dias até que ela estava pronta, porque ela diminuiu, né? Ela secou dentro, e as cascas também secaram e se enrolaram toda. Então, assim, foi perfeito. Eu esperei ela ficar pronta para mim e fui lá e fotografei. Gente, enxergar fotografias no momento do dia a dia. Isso olha, aumenta o repertório pessoal em um modo exponencial. É incrível, é incrível. E depois, com o que eu acabei de dizer, associando palavras a imagens, quando tu começou a fotografar a cebola, tu não tinha ainda a ideia de fazer ela representar uma flor? Ou já tinha? Não tinha. Quando eu comecei a fotografar, eu tinha a ideia de fotografar uma cebola, mas como eu gosto da cebola, eu ia fotografar uma cebola. Eu fiz alguns testes, mas não gostava. Eu disse, não, aqui não tem nada, é só uma cebola. Não tem nada. Eu cortei ela e fiz em lâminas, em cima de um vidro. Eu fiz ela em transparência, né, onde aparecia a branca, vermelha e amarela. Nada funcionou, nada funcionou. E aí, quando eu deixei ela, né, que eu vi o raio, e com o raio que eu comecei a dialogar. Pode parecer coisa de louco, né, mas é bem isso. Com o raio que eu comecei a notar como quando ela se transformou, né, numa flor. Gente, a gente olha assim e ela parece uma flor. Tem pessoas que viram carruagens, né, como se fosse a carruagem da Cinderela. Outras pessoas, né, porque a carruagem da Cinderela, ela tem uns pés, né, ela é muito rococó. E tem outras pessoas que, gente, parece uma bailarina, parece, né, uma saia de uma bailarina. Então, é muito interessante porque cada pessoa vê uma coisa, né? E isso é legal, isso é legal. Tu chega no ponto que a tua fotografia funciona quando as pessoas entendem que é uma cebola, só que elas vão além com a fantasia. Elas sabem que é uma cebola, mas elas vão além com a fantasia. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Então é isso, minha gente, tá? Vamos ficar por aqui para não ficar muito longa essa live, que depois as pessoas reclamam, que é muito grande. E agradeço, então, mais uma vez vocês que participaram, muito obrigado. E a gente volta. Tá pronto? Tá pronta? Salta a bordo que tem muita fotografia por aqui, tem muita coisa para falar. Muito obrigada e eu volto segunda-feira que vem às 15 horas, horário de Brasília, com mais uma live. E a próxima, putz, não pode perder. Vai ter muita coisa boa por aqui, tá bom? Super obrigado. Obrigada. A gente se vê.